A saliva. Saliva não é um hormônio, é uma secreção exócrina, é para ir para o lado de fora. A endócrina, ela é secretada para ser jogada no sangue. E no sangue, então, transporta esse hormônio para atuar noutra área do corpo, ao qual ele tem um destino certo. Então, existe um equilíbrio entre os diversos hormônios do corpo. Os hormônios são governados geralmente por atividade do cérebro, de onde se originam os primeiros hormônios. São os hormônios que estão no hipotálamo, por exemplo, que regulam os hormônios da hipófise. E são os da hipófise que regulam os hormônios da tireoide, os hormônios da suprarrenal, os hormônios do testículo, do ovário, etc. Então, nós vivemos em função desses hormônios. E começamos a fabricar os hormônios sexuais em torno dos 10 anos de idade. É quando a gente vira gente. É quando começa a ter hormônio sexual. É quando a gente adquire a memória. Antes disso, a gente não tem memória. Antes dos 12? Não tem memória. Uma memória muito superficial. Para você ter memória, não, você se lembra de uma coisa que aconteceu ontem. Mas a fixação da memória necessita dos hormônios, são fixadores da memória. Porque você não precisa de memória enquanto criança, porque você tem quem cuide de você. Você precisa de memória quando você vai ter criança de quem você tem que cuidar. Por exemplo, a fêmea, ela precisa de memória para saber onde pôs os ovos, onde botou o filho, onde ela escondeu o filho dos outros animais, entendeu? A localização, ela tem que esconder bem escondido e ela não pode esquecer como chegar lá. A um animal desse, um mamífero qualquer, uma leoa, deixa o leãozinho dela recém-nascido num buraco, num canto, bem distante de onde ela vai caçar. E ela volta ao lugar onde ele está. Ela precisa de memória. Se ela não tiver memória, não vai achar o bichinho, está tudo perdido, né? Então, os hormônios são fixadores da memória. E quando o indivíduo, o homem, por exemplo, é castrado, ele perde a memória. Há quem diga até, diz, para que ele quer memória depois de castrado? Se lembrar de quê? O homem castrado perde a memória? Perde a memória. Meu Deus, não sabia disso. E a gente perde a memória, o homem, quando vai ficando mais velho, vai produzindo cada vez menos hormônio, vai perdendo a memória. Por que a gente ouve mais falar dessa história de disfunção hormonal tal, relacionada à mulher? Porque a mulher tem um momento da vida dela em que os hormônios sexuais param de ser produzidos de maneira brusca, que é a menopausa. Quando ela chega aos 50 anos, mais ou menos, pode chegar até antes, ela para de produzir os hormônios que fazem ela atraente, que fazem ela o centro do universo masculino e feminino também. Então, a mulher que assim sofre aquela interrupção na produção dos seus hormônios, ela deixa não somente de ser atraente, como de se sentir atraída. Ela perde o interesse pelo sexo, porque ela deixa de ter lubrificação vaginal, deixa de ter um corpo adequado para a prática do sexo, ela perde mama, ela perde as nádegas, ela perde o contorno do corpo feminino que faz ela atraente aos olhos do macho, e ela perde a receptividade para o sexo. Se ela for tocada, ela se fecha. Tá entendendo? Aí que ela tem que começar a cuidar desse Aí é que ela tem que começar a repor esses hormônios, porque ela ainda é jovem, uma mulher moderna aos 50 anos, hoje ainda é jovem. Claro. Então ela ainda tem pela frente uns 20 ou 30 ou 40 anos de vida, às vezes vida conjugal, com um novo cônjuge às vezes. E aí ela precisa desses hormônios para poder ter vida sexual, ter vida social, ter vida profissional. O homem já não tem esse desequilíbrio hormonal na faixa dos 50? Olha, o homem não tem da mesma maneira. Ele também começa a produzir hormônio masculino em nível cada vez mais baixo à medida que vai ficando mais velho. Um homem aos 60 anos, ele tem metade dos hormônios que ele tinha aos 30. O homem aos 30 já tem menos hormônio do que tinha aos 20. E o hormônio masculino, porque o ciúme do homem é um ciúme sexual, físico, ele é um ciúme dependente desse hormônio masculino. Diminui o ciúme. Diminui o ciúme. Ele vai ficando mais velho, vai ficando um pouco indiferente, a parceira, tá entendendo? Sim. Porque o testosterona está baixo. Eu tenho um colega médico com quem eu estive ontem, em Belo Horizonte, que ele fez uma reposição com hormônio masculino, que eu faço para os meus clientes. Coloco cápsulas de hormônio masculino debaixo da pele para repor aquilo que ele não tem. Ele estava me dizendo que coisa extraordinária,
que eu achei com esses hormônios. Ele fez um teste em si próprio. Eu disse, por quê? Ele disse, não, eu botei uns hormônios, os implantes em mim, e que coisa extraordinária, que coisa louca. Eu fiquei realmente, minha memória melhorou, minha musculatura melhorou, mas a coisa mais surpreendente para mim foi que eu fiquei extraordinariamente ciumento. Quer dizer, a mulher dele, que ele estava acostumado a tolerar, sabe, olhar para outro homem, já não estava tolerando mais. Veja, ele ficou um pouco mais velho, quer dizer, meses mais velho, mas ficou muito mais ciumento, porque o nível da testosterona subiu. Entendeu? O termômetro do ciúme. Doutor Elzimar, eu já vou passar a bola para eles, mas eu queria falar, o senhor estava falando de iniciação sexual, que idade que vamos dizer, existe uma idade ideal para a iniciação sexual? E eu queria saber como foi a sua iniciação sexual. Olha, é o tal negócio da memória. A gente não se lembra do que a gente fez de sexo na infância, porque geralmente fez muito pouco. Se fez alguma coisa, eu me lembro que a primeira impressão que eu tive de ver uma mulher nua, eu devia ter talvez uns 12 anos, porque antes disso, se eu visse uma mulher nua, não ia me fazer efeito nenhum. Você precisa do hormônio masculino para poder desejar o feminino. Então, você vê uma menina nua pela primeira vez, você fica fascinado com a beleza dela. Você tem um programazinho aqui que tem um desenho de uma fêmea. Todo macho tem esse programa. Quando os hormônios masculinos começam a ser produzidos, aquilo ativa aquele programa. E toda vez que ele vê uma fêmea, ele se interessa pela fêmea. Ele vai se aproximar dela. Se ela for receptiva, ele terá uma relação sexual. Se não for receptiva, ele tem que aceitar e se afastar dela. Ou insistir, na medida do possível, se ele não tiver concorrência. A iniciação sexual se dá geralmente por masturbação. Se dá mais frequentemente, quase que obrigatoriamente, no macho. Porque o macho tem uma sinalização do sexo porque ele tem ereções. Uma sinalização mais clara. Mais clara, física. Mais o pênis dele muda o formato, se enche de sangue. Sem ele ter vontade. Sem ele provocar, porque ele acorda de manhã, quando o nível de testosterona começa a subir, às 5 horas da manhã, e nesse momento ele tem uma ereção. Acorda geralmente com ereção. E ele então, aquela ereção provoca uma comichão no pênis. E ele imediatamente segura o pênis. E ele assim, ele naturalmente aprende a se masturbar. Isso acontece com animais também. E é aí que começa o sexo dele. A masturbação é uma prática sexual um pouco egoísta, mas segundo o Woody Allen, é o único tipo de sexo que você pratica com a pessoa que você mais ama. Porque o resto você não tem certeza que está praticando com a pessoa que você ama.